Salve, salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de História. Gente, essa aula é um pouquinho diferente. Nesta aula número 5, né? Nós vamos realizar a correção dos exercícios que a gente já realizou até o momento, tá? Então, essa aula aqui, nós vamos realizar a correção dos exercícios. Então, vamos lá, sem muita enrolação? Nós vamos começar a nossa correção a partir da página 12 do seu livro, tá? A partir da página 12 do seu livro didático, a nossa correção é referente às atividades do capítulo 6, Grécia Antiga, formação do mundo grego, tá? Então, a nossa atividade, primeira atividade a ser corrigida é a atividade da página 12. Vamos lá, então? Depois de realizar essa pesquisa, que vocês deveriam realizar uma pesquisa e demonstrar as diferenças entre o sistema democrático ateniense e o sistema democrático brasileiro contemporâneo, tá? E aí, vocês deveriam ter analisado a charge e as afirmativas e aí responder qual é a correta. Então, vamos lá. A primeira afirmativa diz que a democracia é o regime político fundamentado nos princípios da soberania popular, e da distribuição equitativa. Equitativa é a mesma coisa que justo. Distribuição equitativa do poder, como se pode verificar na charge. A gente vê na charge uma distribuição equitativa do poder aqui, gente. Nós não conseguimos observar isso, tá? Então, essa primeira afirmativa não é correta. Segunda afirmativa. A democracia assumiu várias formas desde o seu aparecimento na Grécia Antiga até os dias atuais. Essa é uma verdade, tá, gente? Essa é uma afirmativa verdadeira. A democracia, ela vai, assim como todas as coisas na vida, ela vai sofrendo transformações durante a sua existência, tá? A democracia não foi diferente. Ela sofreu diversas mudanças desde o seu aparecimento na Grécia até os dias de hoje, tá? Afirmativa 3. A charge ilustra perfeitamente uma das práticas consideradas mais importantes para os gregos antigos. A busca pelo bem comum, isto é, o conjunto de condições sociais que possibilitam a felicidade coletiva. Gente, aqui, pelo que a gente pode observar na charge, você acha que eles estão votando, estão trabalhando em busca do bem comum, do bem para todos? Possibilitar a felicidade coletiva? É óbvio que não, tá, gente? Então, essa terceira afirmativa é incorreta. Se você ler o que está escrito na charge, está escrito da seguinte forma, ó. Além de exigir que os votos sejam secretos, em sessão fechada, faço questão de que o resultado não seja revelado e nossas identidades sejam mantidas no mais absoluto sigilo. Ué, por quê? Por que ele quer que o voto seja secreto, em sessão fechada, o resultado não seja revelado e a identidade seja mantida no mais sigilo absoluto? Por que eles querem tantos segredos assim? O que eles estão votando? Entende, gente? Então, claramente não é nada para o bem coletivo, para o bem comum, tá? Então, a terceira afirmativa está incorreta. Quarta afirmativa, a democracia brasileira na atualidade é indireta, pois na prática são apenas os representantes eleitos pelos cidadãos que decidem os rumos políticos do país. Gente, esta é mais uma afirmativa correta, tá? A quarta afirmativa é correta. A nossa democracia é indireta, tá? A nossa democracia é indireta. Não é você que vai lá e apresenta projeto de lei, não é você que vota para aprovar o projeto de lei. Você elege alguém, você elege um representante, tá? Então, por isso é muito importante você votar em pessoas, eleger um candidato que seja alinhado com os seus anseios, tá? Porque essa pessoa vai te representar. Então, você não vai apresentar um projeto de lei sobre determinado assunto. Vai ser seu representante. Então, você vota em alguém que é mais ou menos seja alinhado com o seu pensamento, tá? Então, isso é uma democracia indireta. Você elege um representante, alguém que te representa no Senado, na Câmara dos Deputados e etc. Ok? Então, logo aqui pode-se afirmar que, alternativa D, apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas, ok? Vamos para a próxima página agora. Ok, agora nós estamos já na página 14 do livro. Vamos lá. Na Grécia Antiga, o trabalho era considerado uma tarefa desprovida de virtudes, o que não conferia muita dignidade. A ideia de alguns
dos antigos gregos era de que o trabalho impedia o ócio. Levando em consideração que o termo assumiu diferentes significados no decorrer dos séculos, explique o que é ócio, gente. Então essa daí era tranquila, só vocês pesquisarem o que era ócio. Mas vamos lá, rapidamente. O que era ócio para os gregos? Os antigos gregos consideravam ócio uma atividade mental e reflexiva que só podia ser desenvolvida sem a interferência de qualquer outra atividade que implicasse a fadiga física ou executiva, ok? Então o ócio era uma atividade mental, aquele ato de você parar, sentar e ficar ali, ó, pensando, sem nenhuma interferência, sem ter que executar alguma tarefa física. Então o ócio para os gregos antigos era você sentar e pensar, ok? B. O que é o ócio no século XXI, então, gente? Esse termo de ócio assumiu uma outra conotação no século XXI, tá? Com o advento da industrialização, o ócio vai assumir, então, uma outra significação, uma nova conotação. Pode se relacionar à incorporação de outro significado com o processo histórico do surgimento das igrejas protestantes a partir do século XVI, que contribuíram significativamente para a valorização do trabalho e a consequente depreciação do ócio. Assim, então, o ócio deixou de ser relacionado às atividades reflexivas e mentais para significar basicamente o lazer, a cessação do trabalho. Então, dessa maneira, o ócio ele é relacionado hoje em dia a preguiça, desperdício de tempo, sabe? Aquele cara que fica perdendo tempo, vive no ócio, né? Aquele preguiçoso. Então, na sociedade como a nossa, que valoriza o tempo como o dinheiro, né? A tempo é dinheiro, o ócio passa a ser visto, então, como prejuízo, né? O ócio passa a ser visto como algo negativo, entende? Já que seria você parar, sentar e tirar um tempo para pensar. Então, o ócio lá na antiguidade era algo muito interessante, muito valorizado. Hoje, no século XXI, já assume uma outra conotação, ok? 2. O trabalho executivo, que produzia algum objeto material, inclusive obras de arte, e o trabalho que gerasse cansaço físico, eram vistos com desprezo pelos antigos gregos. A sociedade contemporânea compartilha da mesma concepção a respeito do trabalho? E aí, gente, antigamente os gregos enxergavam o trabalho físico como desperdício de tempo. Hoje a gente enxerga dessa forma ou já enxerga ao contrário, né? De maneira geral, a sociedade contemporânea valoriza muito, supervaloriza as atividades relacionadas ao trabalho, principalmente ao trabalho físico, entende? Então, esse processo de transformação dessa ideia, ela vem de mais de 5 séculos, né? E ainda está em operação, modificando a nossa concepção do trabalho. Olha, aqui alguns sinais podem evidenciar essas mudanças, né? Como vários ditados populares que normalmente são repetidos e acabam por inserir um sentimento peculiar em relação ao trabalho, né? Tipo, o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho enobrece, suar a camisa, com seu próprio suor, quem não trabalha é vagabundo, etc. Então, a gente entende que essa questão da ideia do trabalho passou por diversas mudanças. O que na Grécia Antiga era visto como desperdício de tempo, que era trabalhar fisicamente, eles valorizavam muito a produção, o trabalho intelectual. Hoje em dia já é o contrário, se valoriza muito o trabalho físico, entende? Então, essa daí era o que a questão nos pedia. Vamos lá? Agora nós vamos para as próximas questões. A próxima atividade está na página 15 do nosso livro, tá? Então vamos lá na seção Hora de Estudo. Então a primeira questão já nos mostra um mapa sobre a Grécia Antiga. Então você pode observar aqui as principais cidades-estados da Grécia. Ao norte aqui nós temos a Macedônia. E aqui à direita, né, ao leste aqui nós temos o Império Persa, tá? Grande inimigo dos povos gregos. Então vamos lá, vamos para a questão. No território da Grécia Antiga, só um minutinho, no território da Grécia Antiga existiam dezenas de cidades-estados, destacando-se Atenas, Tebas, Mégara, Esparta, Corinto, Mileto e Argos. Acerca das cidades-estados é correto afirmar que, gente, a correta aqui seria a letra A, compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. Essa era a alternativa correta, letra A. Na 2, vocês leram o texto, né? Esse texto. Então, nós vamos já para as
questões aqui. Então vocês lerão textos. Esse texto é da obra da História da Guerra do Peloponeso, uma obra escrita por Tucídides, lá na Grécia, e retratava a Guerra do Peloponeso. Vamos lá. A partir da leitura do texto do ateniense Tucídides e dos conhecimentos sobre a polis na Grécia Antiga, considere as afirmativas e assinale a alternativa que contém a opção correta. Primeira afirmativa. Originados de grupos familiares, gênos, as cidades-estados representavam unidades politicamente autônomas e autossuficientes, o que contribuiu para o isolamento territorial e marítimo no período clássico. Então, gente, essa primeira não está correta, tá bom? Afirmativa 2. A educação militarista em Atenas foi difundida como modelo em todas as polis gregas em função da necessidade da expansão marítima. Essa educação militarista de Atenas, olha aqui, Atenas não tinha uma educação militarista, tá? Era Esparta que tinha uma educação militarista. E essa educação militarista não se expandiu como modelo para todas as outras polis, não, tá? Então essa 2 está totalmente errada. 3. No período clássico, a democracia ateniense permitiu aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis, diferentemente, por exemplo, da mão de obra escrava. Então, essa está correta. No período clássico, a democracia ateniense vai permitir aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis. Aqui que está o pulo, gente. Cidadãos. Cidadãos eram homens, filhos de pais e mães atenienses, tá? Cidadão aqui não é todo mundo que morava ali na cidade que era considerado cidadão, tá? Então, cidadão somente filho de pai e mãe ateniense. Esses podiam participar da vida política. A mão de obra escravos, escravizados, não podiam participar, tá? Quarta afirmativa. A eclésia e o ostracismo eram instituições fundamentais para o exercício da democracia e da vida pública dos cidadãos atenienses, pois eles eram submissos às autoridades e às leis. Essa está correta, gente. A eclésia, né, que seria aquele, como se fosse o órgão, né, onde os cidadãos se reuniam para discutir as decisões políticas. O ostracismo, que era banir a pessoa da cidade, eram instituições fundamentais para essa democracia ateniense, tá? Então a quarta também está correta. Logo, a alternativa correta seria a letra E. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas, ok? Vamos lá, questão 3. No 5º século a.C., Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado grega. Marque a única alternativa que condiz com a organização política e econômica ateniense. Vamos lá. Gente, a correta aqui seria a alternativa C. A formação de uma economia escravista contribuiu para o florescimento da civilização urbano-democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhes tempo para se dedicarem à vida política e social do país. Ok? Questão 4. Sobre a organização social, econômica e política de Atenas na Antiguidade, analise as afirmativas. Primeira afirmativa. Foi uma cidade-estado grega, localizada na Península Ática, não apresentou desenvolvimento econômico em virtude da pobreza da região. Não apresentou desenvolvimento, Atenas? Claro que não, gente. Atenas se tornou uma das principais polis gregas na Antiguidade, tá? Então a 1 está incorreta. Em Atenas, afirmativa 2, em Atenas, apenas os descendentes dos primeiros moradores tinham o direito de participar da política. Sim, gente, os descendentes do primeiro morador que eles dizem seriam aí os filhos de pais e mães atenienses, tá? Que eram chamados cidadãos. Então a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3, destacou-se por ser o berço da democracia. Atenas foi o berço da democracia, sim ou não? Foi o berço da democracia, tá? Então afirmativa 3 correta. Afirmativa 4. O político e legislador Solon fez uma ampla reforma político-social, estabelecendo o fim da escravidão por dívida e a devolução de terra aos antigos proprietários endividados. Essa também está correta, gente. Foi com o Solon que a gente teve um grande período de crescimento em Atenas e aí aquela questão do surgimento da democracia, tá? Então aqui nós temos afirmativas 2, 3 e 4 corretas. Logo, a alternativa correta é a letra D. 5. Sobre a democracia ateniense, analise as afirmativas. Afirmativa 1. Escravidão e democracia, aparentemente, não há duas palavras mais incompatíveis. Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da escravidão.
E aí, gente, a democracia ateniense dependia da escravidão? Dependia, gente. Os cidadãos atenienses só podiam participar das decisões políticas porque eles tinham alguém que realizava os trabalhos para eles. Então, eles não tinham que ficar lá na terra trabalhando, porque tinha alguém que realizava esse serviço para eles. Então, eles ficavam livres para participar das decisões políticas e ficar lá debatendo politicamente. Então, se não existisse escravidão em Atenas, muito possivelmente não existiria democracia também, tá? A democracia, para eles poderem viver aí do ócio, né, era necessário que alguém realizasse o trabalho pesado. Afirmativa 2. A democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. Sim, gente, a democracia ateniense era direta. O cidadão ia lá na praça, lá na Ágora, e ele expunha as suas ideias, ele falava lá, entende? Então ele não elegia alguém para representar. Ele mesmo ia lá e expunha as suas ideias, entende? Então a democracia ateniense ela era direta. 3. Nem todos os atenienses eram considerados cidadãos, ok? Contudo, aos cidadãos era concedida a liberdade, vamos aqui, era concedida a liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar à Assembleia. Então, gente, nem todo mundo era cidadão em Atenas, somente filho de pais e mães atenienses. E esse cidadão ele tinha o mesmo direito nas assembleias. Então, todos os cidadãos tinham o mesmo direito de falar nas assembleias, tá? Então, essa também está correta. Logo, todas as afirmativas estão corretas, tá? Letra A, na número 5. Número 6. Sobre a civilização grega, são feitas as seguintes afirmações. Afirmativa 1. Os gregos, também chamados de helenos, constituíram um império territorial que abrangia todas as terras situadas às margens do mar Mediterrâneo. Gente, todas as terras situadas à margem do Mediterrâneo? Não. Os gregos não ocupavam todas as terras, tá? Aí que está o erro na questão, tá? Então, essa primeira está errada. Afirmativa 2. A civilização grega apresentou um maior desenvolvimento econômico, se comparado a outras civilizações da antiguidade, em virtude da união política e administrativa. Entenderam onde está o erro, né? Em virtude da união política e administrativa. Não havia essa união política e administrativa na Grécia, tá, gente? Então, por isso que essa afirmativa 2 está incorreta, tá bom? Afirmativa 3. A Grécia Antiga ficou conhecida na história como uma civilização trabalhadora e pacífica. Não há registro de guerras entre os povos gregos. E aí, gente, correta ou incorreta? Incorreta, gente. Os gregos, sim, entraram em guerra, tanto que a gente tem os registros aí, a obra de Heródoto, História, a obra de Tucídides sobre a Guerra do Peloponeso, tá? Os gregos entraram em guerra contra os persas, contra os povos macedônicos, entende? Então, os gregos não eram pacíficos dessa forma, tá? Então, as 3 afirmativas estão corretas. Logo, a alternativa correta, letra E. Nenhuma das afirmativas está correta. Número 7. Então, vocês leram o texto e vamos para a questão. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Qual que era um princípio que buscava lá na Grécia Antiga e que ainda é vigente no nosso mundo, gente? A letra A, o princípio da isonomia, que é você tratar todos os cidadãos de forma igual. É a igualdade do tratamento aos cidadãos. Lá na Constituição está dizendo, né, que todo homem nasce livre e é igual perante a lei. Então esse é o princípio da isonomia. Todos os cidadãos devem ser tratados da mesma forma, independente da sua classe social ou do seu status, tá? Então esse é o princípio da isonomia. Nós corrigimos já agora o nosso livro, agora nós vamos para o caderno de atividades. Então agora nós já estamos aqui no caderno de atividades, né? Então vamos lá. Primeira questão do caderno de atividades, página 5 do seu caderno de atividades, questões sobre o capítulo 6, tá? Grécia Antiga, formação do mundo grego. Vamos lá. Questão 1, então. Está dizendo para marcar VOF, né? Então vamos acelerar, que o vídeo já está bem longo. Eu sei que vocês já estão cansados. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Os diversos povos da Grécia Antiga se identificavam como helenos porque eram semelhantes na política, na cultura e na religião. Gente, eles se denominavam helenos
porque se consideravam descendentes dos mesmos ancestrais, tá? Não era porque eles eram semelhantes politicamente, não, tá? Então essa é falsa. Segunda afirmativa, a chamada Grécia Antiga, na verdade, ocupava territórios na Península Balcânica, nas proximidades da África, na Ásia Menor, na Península Itálica e nas margens do Mar Negro. Sim, gente, a Grécia Antiga era composta de várias colônias espalhadas por diversas regiões, tá? Entre elas, essas citadas na afirmativa. Então, verdadeiro. Terceira afirmativa, o terreno acidentado e recortado impeliu muitos desses povos a se voltarem para o mar. Também permitiu certo distanciamento geográfico, o que garantia a autonomia política das cidades e estados. Essa é verdadeira, a gente já comentou bastante sobre isso. Quarta afirmativa, a Era das Trevas na história grega foi muito similar à Era das Trevas referente à Europa medieval, ou seja, foi marcada pelo atraso intelectual, pela ruralização da população e da produção, pelo abandono das cidades e pelo empobrecimento das pessoas. Gente, a Era das Trevas aqui da Grécia Antiga não tem nada a ver com essa Era das Trevas da Europa medieval. Era das Trevas na Grécia Antiga se refere a um período em que a gente não tem muitos registros históricos sobre esse período. Os registros históricos se perderam. Então a gente não tem muitas informações sobre essa época. Por isso que chamam a Era das Trevas. Diferente da Era das Trevas da Europa medieval, que foi quando a gente teve essa ruralização, esse atraso, ok? Mas aqui na Grécia, a Era das Trevas se refere a um período em que nós não temos muitas informações sobre esse período, tá? Então essa é F também. Quinta, a soberania política e econômica de Creta sobre a região da Grécia Antiga pode ser ilustrada pela história do Minotauro e de Hércules, cujos 12 trabalhos representam o poder de Knossos. Gente, essa também é falsa, tá? Nada a ver. Então nós temos aqui na sequência F, V, V, F, F, ok? Próxima questão nos diz para relacionar as duas colunas, tá? Nós temos aqui Atenas e Esparta. Vamos lá. Primeiro espacinho. Nessa polis, a terra era propriedade do Estado, mais explorada pelos nobres de nascimento. Esse era em Esparta, tá, gente? Então, coloca um 2 aí. Segunda, sua economia era voltada à agricultura. Esparta também. Terceira, nessa polis, os comerciantes ascenderam socialmente de maneira que a riqueza do comércio rivalizou com os privilégios de nascimento. Isso aconteceu em Atenas. Então, 1. Na quarta afirmativa, era uma sociedade de caráter bastante conservador, com grupos sociais hierarquicamente distintos e separados. Cidade conservadora era Esparta, tá, gente? Última, vivenciou um momento de tensão e disputa social quando viu sua estrutura de privilégio político ser questionada. Essa é Atenas. Então, nós temos na sequência 2, 2, 1, 2, 1. Logo, você vai marcar a alternativa E, ok? 3. Com relação à vida social e política na Grécia Antiga clássica, assinale a afirmativa correta. A correta é a letra A, tá bom? A democracia grega foi instituída no século 6 a.C. por Clístenes, colocando fim ao período de governo tirânico e criando os princípios da república. Essa é a alternativa correta, tá bom? Gente, eu vou adiantando um pouquinho aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo para vocês. E eu não quero que vocês se cansem resolvendo essas questões, tá? Tem que ser algo bacana, não tem que ser algo cansativo. 4. Então, vocês vão ler as afirmações. A Grécia Antiga adotou a democracia, com exceção de Esparta, que manteve a diarquia. Gente, somente a cidade de Atenas adotou a democracia, não foi toda a Grécia Antiga, tá bom? Então, aqui está dizendo que a Grécia Antiga adotou a democracia. Na verdade, somente Esparta. Então, essa primeira está incorreta. Segundo, politicamente, Esparta era formada por um conselho de 28 anciãos, 2 reis e uma assembleia, constituída por espartanos com mais de 30 anos, e ambas as instituições podiam interferir nas ações dos reis em virtude da importância que tinham. Essa também está incorreta. A terceira, em Atenas, as disputas políticas entre rivais eram resolvidas por meio do ostracismo. A questão era posta para votação e aquele que perdesse era expulso de Atenas. Não era assim que funcionava o ostracismo, tá? A gente já explicou, então essa é falsa também. Quarta, as decisões políticas nas cidades e estados gregas eram tomadas na Ágora, local exclusivamente voltado para a atuação política dos cidadãos gregos na Grécia Antiga. Também está incorreta, tá? Não era tomada na Ágora as decisões políticas, tá? Então, é falso também. Logo, todas são falsas. Alternativa B. Nós vamos agora para a quinta questão. Vocês deverão ler o texto e marcar
as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Na sociedade grega, todos os espaços da cidade-estado, polis, eram de livre acesso a todos os seus cidadãos, não havendo restrição de participação deles nas instituições públicas. Gente, essa é verdadeira. Então, todos os espaços na polis eram livres para todos os cidadãos, tá? Todos os cidadãos podiam frequentar todos os espaços. Segunda afirmativa, apesar da proibição de frequentar o estádio, as mulheres era permitido participar da assembleia, do conselho e dos tribunais. Gente, não, as mulheres não participavam politicamente dessa forma, não podiam ir à assembleia, somente os homens, tá? Então é falsa. Terceira, o direito à cidadania era excludente, pois impedia que estrangeiros e seus descendentes, além de mulheres e escravos, participassem das decisões da polis. Essa é verdadeira. Essa cidadania em Atenas era excludente, tá? Somente os cidadãos, né, os filhos de mães e pais atenienses podiam participar. Então essa terceira é verdadeira. Quarta, somente aos cidadãos era permitido usufruir das diversões, como ir ao estádio ou assistir espetáculo nos teatros. Gente, essa é falsa. Não era somente os cidadãos que podiam participar, assistir a esses espetáculos. Todos podiam assistir, tá? Então a última é falsa. Logo, a alternativa correta é a letra C, que nos diz que é verdadeiro, falso, ok? Então nós vamos agora para a questão 6, tá? Então tem um textinho aí. E com base na informação do texto, conclui-se que em Atenas, no período de Péricles, a alternativa A é a correta. A democracia se consolidou e atingiu sua plenitude por meio de princípios como isonomia, isocracia, isegoria, que se definiu como a igualdade de direito do acesso à palavra na Assembleia soberana. Então, isso daí que é a isogoria, era o direito de acesso igualitário a todos na Assembleia, né? O direito de falar na Assembleia. 7. Ao compararmos o desenvolvimento do direito escrito em Atenas, confrontando as medidas de reforma social adotadas por Solon, lá no século V, com a nova ordem democrática instituída pela reforma política de Clístenes, no século V também, é correto inferir que, letra B, gente, houve a substituição de uma organização política de categorias sociais delimitadas pelo poder econômico, a plutocracia, por uma ordem sociopolítica de igualdade de direitos entre os cidadãos atenienses, que é a democracia. Então, a gente for ver, Clístenes vai implantar de forma real a democracia, tá? Então, toda vez que você vê sobre Clístenes, ele vai ser o cara responsável por implantar essa ordem sociopolítica de igualdade de direitos entre os cidadãos, a democracia, ok? Vamos lá agora, questão 8. Então a correta é a letra B na 7, tá? Agora nós temos a questão 8, a última. A Grécia Antiga era formada por diversas cidades e estados, como Esparta, Tebas, Corinto, Delfos, entre outras. Mesmo assim, a história de Atenas é uma das mais estudadas por sua forma de governo, que influenciou as sociedades ocidentais. Identifique as diferenças e semelhanças entre as características da democracia ateniense na Grécia e a democracia na atualidade. Vamos lá, as principais diferenças e semelhanças, gente. Então vocês podem ter respondido nessa questão que a democracia desde o início, desde o seu surgimento na Grécia, ela vai passar por diversas mudanças, ok? A democracia ateniense ela vai influenciar muitos conceitos políticos que a gente usa na atualidade, como o princípio da isonomia, ok? Que é a igualdade de tratamento às pessoas. Contudo, a democracia ateniense ela restringia os direitos políticos a uma pequena parcela da população, tá? Que era os cidadãos, filhos de pais e mães atenienses. Já o conceito atual de cidadão é abrangente. No Brasil, a gente considera cidadão a pessoa física de naturalidade do país. Ou seja, todo aquele brasileiro é um cidadão brasileiro. Toda aquela pessoa que nasceu no Brasil ou se naturalizou brasileiro, é cidadão. Entende? Outra diferença que a gente pode citar é que nesses dois sistemas de democracia, é que na democracia ateniense, os cidadãos participavam diretamente das tomadas de decisão. Era uma democracia direta na Grécia. A democracia atual ela é baseada na representação política, em que a participação do cidadão ocorre por meio do mecanismo
que é o voto, né, que é criado pelo Estado para eleger os representantes da população. Então, a gente tem na Grécia Antiga democracia direta e na nossa sociedade atual democracia indireta por meio da representação política. E é o conceito de cidadania que é o diferente. Se na Grécia a cidadania era excludente, na sociedade atual a cidadania é abrangente, ok? Então a gente terminou a nossa correção, tá? Então esse vídeo aqui de correção é de extrema importância. A gente se vê na próxima aula, né? Próxima semana, nós temos já seguindo o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e tchau!